O pessoal do Grupo Anonymous pediu para fazer uma reflexão sobre a CLT, sobre a importância da CLT, mas não tem como a gente falar sobre as leis trabalhistas sem falar um pouquinho sobre a história do trabalho. Então, depois que eu falar um pouquinho sobre a história do trabalho, eu vou entrar nesse debate de será que realmente vale a pena acabar com a CLT no Brasil? Pois é, vamos então entender como nasceu a forma de trabalho que a gente conhece hoje, essa forma de trabalho proletariada em que você trabalha para uma empresa grande que te paga o salário por mês. Há muito tempo atrás, aconteceu a Revolução Industrial. Naquele momento da Revolução Industrial, as pessoas que antes produziam em casa, por exemplo, o cara produzia um sapato, esse cara parou de produzir o sapato e vender para determinado consumidor e passou a produzir nas fábricas. Então esse cara deixou de ser dono da sapataria para ser um mero empregado nas fábricas. Como as fábricas conseguiam produzir com um valor muito mais baixo por causa das máquinas, essas fábricas conseguiram negociar com os funcionários de forma que elas foram cada vez mais colocando os funcionários em condições subhumanas de existência. O que aconteceu naquela época, gente, é que as fábricas falavam a seguinte coisa: olha, eu tenho emprego para você, eu pago tanto. Se você não quiser, tem um monte de gente lá fora esperando por emprego. Se você não quiser, você passa fome. Isso é a triste realidade da Revolução Industrial, em que a gente sabe muito bem que crianças trabalhavam 12 horas por dia. Enfim, a Inglaterra, a França conseguiram crescer bastante as indústrias dessa forma, mas as pessoas que estavam realmente trabalhando, que estavam realmente produzindo, começaram a passar fome, passar necessidades e começaram a se aglomerar em o que a gente hoje chama de favelas, porque para aquelas pessoas era muito mais fácil morar perto das fábricas, onde eram locais cheios de poluição. Essas pessoas foram se aglomerando e exatamente por causa da união dessas pessoas nasceu o embrião do sindicato. Aquelas pessoas notaram que se uma ou outra tentasse negociar melhores condições de trabalho, elas não conseguiriam, elas seriam simplesmente eliminadas da fábrica, mas se elas agissem conjuntamente, elas conseguiriam negociar, por exemplo, olha, se a gente não tiver pelo menos uma parada para almoço, a gente vai ter que parar de trabalhar todo mundo junto. Foi assim que nasceu o que a gente hoje conhece como sindicato. E um pouco mais para frente, isso já nos anos 1900, começaram a nascer as leis trabalhistas. Agora, indo para a realidade do Brasil, por causa desse mesmo tipo de exploração, o Brasil estava vivendo aquele sistema que hoje o pessoal está querendo trazer de volta, né? Aquele sistema neoliberal, onde os produtores têm condição de virar para o funcionário e falar: olha, eu não vou te pagar férias, eu não vou te pagar 13º, que nem existia na época, eu não vou te dar pausa e você vai ter que trabalhar 12 horas por dia. O cara fala: mas eu não aguento isso. Aí o cara vira para ele e fala: olha, se você não aguenta, ali fora tem um monte de gente que aguenta. E dessa forma, os donos das indústrias vão negociando e vão cada vez mais diminuindo o salário das pessoas. E foi para isso que nasceram as leis trabalhistas. Agora, entrando na ideia das leis trabalhistas, o que é importante você saber a respeito das leis trabalhistas? Quando grupos de direita criticam as leis trabalhistas, falando que elas tornam difícil empregar pessoas, é por causa da característica de irrenunciabilidade das leis trabalhistas. Isso é muito importante, porque o legislador daquela época, ele chegou à conclusão que se ele desse para o patrão e para o funcionário o poder de negociar, o patrão, como tem muito mais poder que aquele determinado funcionário, o patrão poderia virar para o funcionário e falar: olha, eu sei que você quer ter férias, eu sei que você quer ter 13º, mas se você quiser ter férias e ter 13º, eu não te emprego. Foi dessa forma que as leis trabalhistas nasceram de forma irrenunciável. O patrão não tem o direito de negociar com o funcionário que o funcionário não vai ter férias. O patrão não tem direito de negociar com o funcionário, por exemplo, que ele não vai ter parada para almoço. O patrão não tem direito de negociar com o funcionário, por exemplo, que ele não vai receber 13º, porque esses são direitos irrenunciáveis. E por que esses são direitos irrenunciáveis? Exatamente para que o patrão nem tente negociar isso. Parece uma coisa estranha, mas é muito importante esse tipo de direito irrenunciável, porque senão, em momentos de crise, o que um empresário pode fazer é começar a tirar os direitos do trabalhador, virar para o trabalhador e falar: olha, você está vendo que o desemprego está alto, né? Se você não parar de fazer hora de almoço, eu te mando embora. Olha, você está vendo que o desemprego está alto, né? Se você não abrir mão do seu 13º e se você não abrir mão das suas férias, eu te mando embora, porque lá fora tem um monte de gente procurando. Para evitar que o empregador tentasse negociar esse tipo de coisa, o legislador colocou isso como direitos
renunciáveis. Por mais que o funcionário assine um papel falando que não quer receber férias, não quer receber 13º, esse papel não vale absolutamente nada. Então deu para você entender o poder das leis trabalhistas. As leis trabalhistas dão para todo funcionário no território nacional a condição de dignidade irrenunciável. Isso significa que um funcionário não vai poder jogar com o outro funcionário falando, por exemplo, chegando perto de um patrão, o cara está em dificuldade financeira, aí o cara chega perto do patrão e fala: olha, o seu Zé trabalha para você de pedreiro, não é? Sim, o seu Zé trabalha para mim de pedreiro, ele me cobra R$1.000 por mês. Faz o seguinte, manda o seu Zé embora que eu vou te cobrar 500. Isso não pode. Dessa forma, exatamente porque o legislador tirou a condição dos funcionários concorrerem entre si e chegarem a um valor que é até mesmo insuficiente para a própria existência, é que as leis trabalhistas são entendidas como fundamentais para manter a estabilidade da sociedade. Agora, gente, é muito fácil da gente raciocinar, né? Pensa na fragilidade de um trabalhador perto de uma empresa grande. Vamos pensar uma construtora que chega numa cidade grande, em momento de crise, igual a gente está vivendo agora, e fala: olha, eu tenho muitos empregos aqui para oferecer. Eu sei que o Brasil está com mais de 20 milhões de pessoas desempregadas. Eu vou oferecer R$400 por mês para você trabalhar 12 horas por dia. Aí o cara reflete e pensa: olha, sinceramente, por causa da minha situação de crise, eu vou trabalhar por R$400 por mês. Aí na hora que a empresa enche de pessoas para trabalhar por R$400 por mês, ela vira e fala: olha, se vocês não aceitarem agora ganhar 300, eu vou aproveitar que tem aquela fila lá fora procurando emprego e vou dar emprego para todo mundo. Os economistas de direita extrema podem até dizer que isso é uma forma de equilibrar e até gerar emprego para todo mundo, mas vai chegar num ponto em que a economia vai melhorar e as empresas não vão se preocupar em diminuir o desemprego. Porque se as empresas diminuírem o desemprego, elas têm que aumentar salários. Então o que as empresas vão fazer num país onde não existem leis trabalhistas para proteger o cidadão? Elas vão trabalhar na forma menos, digamos assim, a forma mais produtiva o possível, mas empregando o mínimo de pessoas, porque mantendo o desemprego alto, eles conseguem manter os salários baixos. Isso é um fato estudado em toda a escola de economia. Agora tem uma coisa, indo para as críticas sobre as leis trabalhistas. Existem várias críticas duras a respeito das leis trabalhistas. A primeira delas é que as leis trabalhistas dificultam as pessoas arrumarem emprego, porque aquele empresário pensa assim: olha, eu não posso dar emprego para fulano, porque se eu der um emprego para ele, ele vai ter que receber 13º, ele vai ter que ter férias. Isso é um princípio da dignidade da pessoa humana, né? Se você acha que você vai dar emprego para uma pessoa e você quer dar emprego para aquela pessoa sem dar para ela férias e 13º, tem alguma coisa errada com você, não é com a lei trabalhista. Agora eu vou dar uma dica, que é uma dica muito interessante para aquelas pessoas que têm outro tipo de reclamação, que elas falam assim: olha, a minha empresa está começando, como que eu vou poder pagar todos os direitos trabalhistas para o meu funcionário se a minha empresa é pequenininha e ela está só começando? Se a sua empresa é pequena e ela está só começando e você não quer pagar os direitos trabalhistas para aquela pessoa que vai te ajudar a crescer sua empresa, oferece para ele sociedade. Se você oferecer sociedade para o seu funcionário não vai ter direito trabalhista e vocês vão ter condição de crescer da mesma forma. Acontece que tem muito empresário hipócrita. O empresário quer realmente utilizar esse argumento que a empresa está crescendo e no início ele vai ter que segurar as ondas para pagar os direitos trabalhistas do funcionário. Mas na hora que ele estiver ganhando R$50.000 por mês, ele não vai olhar para trás e lembrar daquele funcionário que teve com ele no início, segurando as ondas sem receber o direito trabalhista. Você entendeu? É muito simples, gente, esquivar desse problema. Olha, eu quero montar uma empresa, eu quero montar uma oficina mecânica e eu quero contratar 2 mecânicos, mas eu não posso pagar os direitos trabalhistas. Oferece para ele sociedade, fala assim: eu vou ser o administrador, vocês vão ser a mão de obra que trabalha diretamente nos carros, mas cada um de nós vai ter 33% de sociedade na empresa. Eu fico com 1 a mais, eu fico com 4 porque eu tive a ideia. Então 34 para mim, 33 para você e 33 para você. É uma forma de resolver os problemas dos direitos trabalhistas, mas muita gente não vai querer fazer isso porque você sabe que a sua empresa vai dar muito lucro no futuro, afinal de contas é por isso que você está assumindo o risco do investimento. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal do Grupo Anônimos que pediu. Muito obrigado
Essa é a minha opinião. É claro que tem opiniões divergentes, mas eu acho que de forma alguma o Brasil pode abrir mão dos direitos trabalhistas, porque afinal de contas, mesmo com direitos trabalhistas, as pessoas estão sem condição até mesmo de se manter com o salário mínimo. Já pensou se a gente tirar os direitos trabalhistas e as empresas tiverem condição, por exemplo, de jogar o salário para 300, 400 reais nesses momentos de crise? Não. O que a gente precisa é de uma política que estimula criação de empregos, uma política que estimula a formação de renda, e não uma política que estimula alto desemprego para manter os salários dos funcionários baixos. Muito obrigado e até mais.